Protestos à geração Z que vem se alastrando pelo mundo faz a sua primeira vítima no continente europeu em relação ao primeiro-ministro da Bulgária, entender exatamente o que está acontecendo no país. Enquanto Trump, em meio a uma série de críticas ao continente europeu, fala que agora parece que os europeus querem que ele governe a Europa para os governantes europeus, que são totalmente incapazes. Reino Unido anuncia que está se preparando para a guerra contra os russos e outros países hostis, entender exatamente quem são esses países hostis, enquanto Putin faz graves ameaças em relação à União Europeia, alegando que se os europeus confiscarem bens e ativos russos, as respostas russas serão severas contra as autoridades da Europa. Falar um pouquinho também sobre o Trump, que mais uma vez faz críticas públicas ao Zelensky, alegando que consegue sim dar garantias de paz para a Ucrânia e que os ucranianos desejam um processo de paz, que parece que o único que não deseja é o Zelensky, entender exatamente qual o contexto dessa fala, enquanto nós temos também o ministro da Defesa do Japão ligando para Pete Hegseth e pedindo ajuda contra os chineses. E sim, houve apoio. Estados Unidos e Japão consideram elementos de dissuasão cada vez maiores na região da Ásia-Pacífico contra a atuação dos chineses. Qual será que foi a resposta da China, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre os chineses criticando o México por conta das políticas de sobretaxas criadas pela Cláudia Sheinbaum, enquanto a Colômbia anuncia que pode sim receber o governante Nicolás Maduro, principalmente se houver um acordo entre Estados Unidos e Colômbia. Para finalizar, falar também sobre o Irã, que prende Narges Mohammadi, que é uma grande líder das manifestações pelo direito das mulheres do país, em mais um atentado contra as liberdades individuais no país do Golfo Pérsico. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, para tudo que eu sei uma super oportunidade para você. Hoje, dia 12/12, você tem a mega oportunidade de ter uma baita promoção da Insider, que são as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Hoje, se você for a primeira vez que você compra na Insider, utilizando o meu cupom, você já garante 24% de desconto no mínimo, fora os descontos que já existem no site. E caso você já seja comprador, você vai ter os descontos que já tem no site, o desconto que o meu cupom oferece, mais 20% de cashback para suas futuras compras. Isso é, assim, sensacional para você conseguir renovar o seu guarda-roupa e dar os seus presentes de Natal ou até mesmo comprar sua roupa de passagem de ano. A Insider tem, por exemplo, as Tech T-shirts, são as campeões ali, pelo menos pra mim, galera? Super confortáveis, as roupas não desbotam. Tem essa aqui que é a Hayley, ó, pode perceber, que ela fica meio que no meio termo ali, daquele mais coloquial, do mais formal. Tem, por exemplo, a Core T-shirt, que também é sensacional, uma gramatura um pouco mais grossa, que esconde aquelas marquinhas, e tá um pouquinho, com aquela gordurinha aqui e tal, galera. Acho que é sensacional também, traz um molde bem legal pro seu corpo. E tem tecnologias muito inovadoras, de um conforto térmico. Galera, tem cuecas, tem meias, roupas masculinas, roupas femininas. O guarda-roupa é praticamente só Insider. Pra quem é homem e não tem uma cueca da Insider, vocês não sabem que estão perdendo, tá? Não vou dar maiores detalhes, mas olha, o negócio é sensacional. Então aproveita essa baita oportunidade, entra no site da Insider somente hoje, galera, dia 12/12, e tem acesso às melhores roupas do Brasil. Cara, e corre, hein? Não perde a oportunidade, porque além de todos os benefícios que eu descrevi pra vocês, pagando no Pix da Insider são mais 10% de desconto. Cara, de verdade, é uma baita oportunidade, tá? Não, aqui, ó, roupa da Insider, tá? Mais uma, né? Não perca essa oportunidade. Dica aqui pro professor Ricardo Marcílio pra vocês. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe pra vocês na introdução, nós tivemos a renúncia de Zeliaskov, que é o primeiro-ministro, ou agora, esse primeiro-ministro da Bulgária. E mais uma vez está sendo colocado como um protesto da geração Z. Geração Z, que é a geração que vem depois dos millennials, ou seja, minha geração aqui, não a geração Z, claro, tá? A geração millennial, sou um pouquinho mais antiguinho. É a galera aí dos seus 16 até os seus 30 anos aproximadamente, que eu diria que é uma população muito vulnerável no sentido de ter acesso ao primeiro emprego, garantias sociais, são pessoas que não conseguiram ainda se estabelecer financeiramente e que sentem que escândalos de corrupção, crises econômicas, uma inflação está corroendo o poder de compra dessa população. E como a população mais jovem, mais adepta às redes sociais, manifestações, tudo tal, as manifestações, os protestos vêm se espalhando, seja no Sri Lanka, seja no Nepal, seja na Bolívia, enfim, uma série de países, e dessa vez foi o primeiro país do continente europeu, a Bulgária.
A Bulgária é um país que é governado por uma coalizão minoritária, mas é uma coalizão dos Eliaskov de centro-direita, mas é um país que, para vocês terem uma noção, nos últimos 4 anos passou por 7 eleições nacionais, sendo que uma série de escândalos de corrupção atinge ali o país. A Bulgária vem passando por mudanças importantes no sentido de aproximação com a União Europeia, seja na questão, por exemplo, de regulações migratórias, seja, por exemplo, daqui poucas semanas, a Bulgária vai fazer parte da zona do euro, coisa que não fazia há pouco tempo atrás, apesar de fazer parte da União Europeia. E, apesar dessas mudanças de aproximação, enfim, qual é a grande reclamação? Que a corrupção generalizada e que os planos apresentados por esse governo de centro-direita não correspondem aos anseios sociais. A Bulgária, assim como vários outros países do continente europeu, passa por um processo de envelhecimento populacional, aumento dos gastos públicos, redução da população ativa, que é quem paga os impostos do tal, e um peso muito grande do Estado. Aí o governo anunciou uma reforma no sentido tributário, anunciando que vai cobrar impostos sobre juros e dividendos para aumentar os programas sociais, ou seja, o Estado arrecadando mais, alegando, né, que é para práticas, claro, de redução da desigualdade, para sustentar a aposentadoria, e aumentando também o imposto que seria correspondente ao nosso INSS, né, ou seja, o imposto que dá direito à aposentadoria, alegando que existe um envelhecimento populacional. A população o quê? Existe um caos generalizado, um monte de corrupção, 7 eleições nos últimos 4 anos, e os caras querem tacar mais imposto ainda, por uma questão, claro, que é justa, que é a questão da seguridade social. E eu vou ter que pagar por isso. Enquanto existe desvio de verba rolando à solta por aí, não pagaremos. O Zeliaskov, ele até não renunciou, mas ele voltou atrás desse plano, mas assim, os protestos continuaram a acontecer, principalmente da população jovem, que pede inclusive para que as eleições sejam mais transparentes, alegando que as últimas eleições parlamentares contaram ali, né, com denúncias de escândalos de corrupção, de desvio eleitoral, enfim, tá? Ou seja, a Bulgária aparentemente, até para conseguir entrar bastante na União Europeia, efetivamente na União Europeia, na zona do euro, vai ter que se adequar a algumas transparências maiores e a geração Z está liderando esse processo. Galera, só uma informação bem importante aqui para vocês. Enquanto eu editava, houve a informação que o Alexandre de Moraes e a sua esposa foram retirados da Lei Magnitsky. A gente já fez um vídeo aqui mais completinho explicando o que é a Lei Magnitsky. Ela foi uma lei criada pelos Estados Unidos para punir pessoas que desrespeitassem os direitos humanos, enfim, segundo o fundamento do que os Estados Unidos considera, claro, né? E que, claro, respeita os interesses americanos. Dificilmente você vai ver algum tipo de país aliado, algum tipo de governante aliado que tenha desrespeitado os direitos humanos sendo punido pela Lei Magnitsky, seja bem claro isso. E o Alexandre de Moraes, ele tinha sido colocado sob essa lei, com uma grande pressão do Marco Rubio, do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo e tal. Assim como eu trouxe para vocês no passado, não acho que o Trump, quando tinha colocado Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, é porque tinha um grande apreço pelo Bolsonaro ou coisa que valha, né? Mas sim porque a gente sabe como os Estados Unidos estão muito preocupados com a América Latina, preocupados no sentido de aumentar seu poder de interferência e tal. E o governo Lula tem uma política muito mais para o BRICS, para o China e tal. Então seria interessante para os Estados Unidos fazer com que na eleição do ano que vem tivesse algum tipo de governante que fosse mais de acordo com os interesses dos Estados Unidos. O Bolsonaro é a figura da direita, muito possivelmente mais para os Estados Unidos do que para o China, que tinha mais chance de vitória, né? Só que vocês entendem, inclusive eu falei isso para vocês no passado, que a aplicação das tarifas que poderiam chegar, aliás até chegaram, né, a 50%, a Lei Magnitsky, ela não é uma coisa que tá no boca a boca, né, da população americana. Nossa, você viu o que aconteceu com Alexandre de Moraes? Cara, convenhamos que era muito mais uma questão política mesmo do Trump de conseguir aumentar sua influência na América Latina do que qualquer outra questão. Quando isso começou a atrapalhar a sociedade americana, sejam, por exemplo, na inflação, no aumento do preço do café, no aumento do preço da carne, os americanos foram lá e retiraram grande parte das tarifas. Não tiraram todas, porque ainda existem questões comerciais importantes a serem negociadas. Agora, percebam, isso é um ponto importante, tá? Ele então tirou a Lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes fez alguma coisa diferente para agora não ser mais considerado um cara que desrespeita os direitos humanos? Eu diria que se a ideia é a defesa do Bolsonaro, até piorou a situação, porque o Bolsonaro foi preso, a gente tem o Bolsonaro com uma situação crítica de saúde, e ele tá falando que não pode ir porque os exames são antigos, precisa ter uma averiguação médica maior e tal. Ou seja, se a alegação era a defesa do Bolsonaro, a questão da anistia, até piorou a situação, e mesmo assim ele foi retirado da Lei Magnitsky. Vocês entendem que são os americanos pensando somente nos seus próprios interesses? A gente não sabe quais foram as negociações, isso não foi divulgado pela mídia, mas os Estados
Estados Unidos têm muito interesse no Brasil e em toda a América Latina. E lembrando que o Brasil é o país mais importante, tanto pelas questões econômicas, geopolíticas e também populacionais. O Brasil, quando estava negociando Mauro Vieira, Marco Rubio e tal, ofereceu algumas propostas para os americanos. Seja, por exemplo, parceria na exploração de terras raras, talvez seja esse o ponto. Seja a instalação, por exemplo, de data centers. A gente sabe que hoje existe quase que tá saturado, né, nos Estados Unidos. Quando você fala de data centers, eles consomem muita energia, tem muita questão também de utilização de água, que é muito ruim para os Estados Unidos, e o Brasil tem esse potencial gigantesco. A gente sabe que o Brasil ele é protecionista em relação a alguns produtos, por exemplo, etanol que vem dos Estados Unidos, até para proteger o setor de cana aqui brasileiro. Talvez tenha feito uma abertura de mercado em relação com os produtos, não sabemos, né? Mas assim, de fato, algum tipo de contrapartida deve ter acontecido, algum tipo de parceria geopolítica maior. A gente teve a informação, por exemplo, que o Brasil e os Estados Unidos estavam colaborando no combate ao crime organizado. Não sabemos que tipo de parceria, que tipo de acesso à informação o Brasil deixou os americanos terem no território brasileiro, mas com certeza contrapartidas tiveram. Espero eu que a gente não tenha tido, né, o Lula ou o governo brasileiro concedendo contrapartidas que ferem a soberania brasileira, que dão acesso a informações muito privilegiadas aos Estados Unidos, ou que prejudiquem as relações do Brasil com outros parceiros, como China, como Rússia, os países BRICS, em nome de um perdão da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, porque aí seria colocar a figura de uma pessoa, né, ou é porque é claro que o governo brasileiro fala que na verdade não era uma sanção contra uma pessoa, era contra uma instituição brasileira, o STF brasileiro, né? Mas seria colocar os interesses nacionais em detrimento de questões pessoais. Fato é, cara, que eu vejo, pelo menos no momento, não sei quais foram as contrapartidas, como uma vitória para o Lula, né? Porque, convenhamos, o Brasil, por enquanto, não abriu mão de nada, não sabemos ainda as contrapartidas, claro. O Alexandre de Moraes não foi uma palha, no sentido contrário. Aliás, até prendeu o Bolsonaro e não tá deixando ele sair, né? Mesmo com as questões de saúde, que a direita fala, né? Que ele está torto, enfim, né? O Bolsonaro e tal. Não mexeu nada, aliás, até piorou. E mesmo assim, grande parte das tarefas foram tiradas e o Alexandre de Moraes também saiu da Lei Magnitsky. E aí, pessoal, ignorando as paixões, né? Porque no mundo da pós-verdade não interessa muito a informação, e sim a sensação que a informação te causa. Se você é mais de esquerda, você comemora porque existe uma perspectiva. Se você é mais direita, você fala que existe um xadrez 4D por trás, porque na verdade é um plano do Trump e tal, né? Enfim, tirando as paixões de lado. E aí, como que você vê esse movimento político e econômico dos Estados Unidos, hein? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, temos também o Trump dando mais uma vez uma declaração polêmica frente aos europeus. Palavras do Trump, tá? As nações europeias querem que eu governe a Europa. Eles nos veem e nos respeitam. Nós fomos enganados por eles europeus, né, durante muito tempo, mas eu quero me dar bem com todos os países. O que ele está colocando? O Trump, ele participou de um telefonema com Friedrich Merz, Macron, Keir Starmer, que se reuniram com Zelensky há pouco tempo e tentaram redesenhar o plano de paz que tinha sido proposto pelo Trump e pelo Putin, porque era um plano, né, que era muito mais pró-Rússia do que exatamente pró-União Europeia, aliás, pró-Ucrânia. E aparentemente houve uma insatisfação nessa ligação dos europeus, tanto por o Trump estar ouvindo muito o lado russo e pouco o lado ucraniano, mas também porque os Estados Unidos estão afastando a Europa do processo de negociação. E vejam, não é uma coisa nossa por debaixo dos panos. O Trump está falando publicamente sobre isso, que a Europa não deve ter capacidade de uma procuração da Ucrânia para negociar. A Kaja Kallas, no último encontro que teve com o Marco Rubio, pediu para se encontrar com o representante, né, quando eles estavam no mesmo espaço, e o Marco Rubio rejeitou se encontrar com a Kaja Kallas, que é representante das relações exteriores da União Europeia. Ao mesmo tempo, a gente já discutiu aqui no vídeo, a proposta não foi confirmada pela Casa Branca, mas foi compartilhado por uma série de mídias ocidentais, que os Estados Unidos estão muito insatisfeitos com a União Europeia e estão pedindo para que alguns países como a Áustria, a Hungria, a Polônia e a Itália saiam do bloco. São países bastante eurocéticos, bastante nacionalistas, alegando que é o único jeito de make Europa great again, né, fazer a Europa grande de novo. E há planos, isso foi divulgado também pelo documento da Estratégia Nacional Americana, alegando que a Europa está passando por um caos civilizatório, que a Europa tem que regular melhor suas fronteiras, que existem governantes que são muito censuradores e isso atrapalha, não deixa que a Europa seja um parceiro confiável para os Estados Unidos, ou seja, o Trump está numa política muito forte, muito ferrenha de combate aos europeus.
Enquanto isso, Al Carnes, que é o ministro das Forças Armadas do Reino Unido, mais uma vez eu diria que discorda do posicionamento do Trump, porque o Trump também deixou claro no seu documento da estratégia nacional que a Rússia não deve ser tratada como uma inimiga. Existem inimigos maiores, a China, né? E que o inimigo de verdade, aliás, e que a Rússia tem que se reaproximar. Tanto que, por exemplo, existe até uma falsa, um jeito, né, que alguns setores do governo americano estão se referindo à diplomacia europeia, que é a diplomacia estoniana. Porque a Kaja Kallas, que já foi chefe de governo da Estônia, e a Estônia, um país báltico, tem muita resistência frente à Rússia, até pelo passado soviético e tal, não está querendo fazer nenhum tipo de acordo, está querendo destruir os russos. E isso não é uma postura construtiva, segundo, claro, a visão dos Estados Unidos. E o Al Carnes, ele colocou que hoje os britânicos estão se preparando para a guerra com a Rússia e com outros estados hostis. Quando foi perguntado para ele quais seriam esses estados hostis, ele colocou Rússia, Coreia do Norte, China, Irã. E aí, isso até é um pensamento, né, que é divulgado até pela mídia brasileira, até pela mídia ocidental. Para você não entender, é o chamado eixo das ditaduras, né? Eu, particularmente, tá, claro, cada um tem sua visão de mundo, né, sua interpretação da noção geopolítica internacional. Não acho que exista um eixo das ditaduras, como foi divulgado aqui, como Rússia, China e tal. Até porque a Arábia Saudita faz parte desse eixo das ditaduras? O eixo das ditaduras são só as ditaduras que não são coniventes com o alinhamento geopolítico mais pró-Estados Unidos? Porque se for uma ditadura estilo Catar, se for uma ditadura estilo Arábia Saudita, ou até Erdogan, que é uma figura polêmica, mas em alguns momentos mais alinhados aos interesses americanos, aí é eixo das ditaduras também? Outro ponto, falar de um eixo entre Irã, Coreia do Norte, Rússia, China, eu acho que existem algumas parcerias pontuais em alguns casos. Mas não dá para falar que existe uma aliança militar muito clara, transparente entre todos os países. Mas enfim, né, o que o Reino Unido está tentando colocar, e até por isso anunciou que as marinhas e as forças aéreas respondem às crises, mas que são as sociedades, as indústrias, as economias que vencem as guerras, pedindo para que a população britânica se mobilize em nome de uma guerra ou em nome de uma preparação para a guerra contra os russos. Percebam como é um discurso que vem ressonando em praticamente todos os líderes europeus, principalmente aqueles que fazem parte da OTAN. O Mark Rutte falou coisas muito parecidas ontem, alegando que hoje os líderes da OTAN têm que se preparar para a guerra, assim como os avós se prepararam. Ou seja, no contexto muito possivelmente pré-Segunda Guerra Mundial, né, o contexto ali da primeira metade do século XX, vendo os russos como grandes inimigos. Ou seja, a tensão está grande. E lembrando que a Rússia também fez ameaças bem fortes contra a Europa, só que num sentido diferente. Os russos prometem, tá, que não é desejo deles fazer algum tipo de ataque, algum tipo de guerra contra o continente europeu. Falou até que assinaria um documento, já compartilhei com vocês também, né? Nossa, professor, que bom, então fique tranquilo, porque o Putin vai assinar um documento que ele não está disposto a invadir a Europa. Nossa, é verdade, um documento que tem super validade. Assim como o memorando de Budapeste, assinado na década de 90, em que os ucranianos devolviam as armas nucleares e, em troca, a Rússia manteria a unidade territorial da Ucrânia. Que não foi respeitado, né, galera? Convenhamos que documento, papel assinado, tem pouquíssima validade. O hard power e o soft power têm muito mais capacidade de ser um elemento de dissuasão contra possíveis guerras do que exatamente um papel assinado. Mas o Putin fala que não vai atacar. Se é verdade ou não, são outros 500. Mas ele ameaça os europeus com medidas severas caso haja o confisco de bens e ativos russos que estão sendo negociados e devem ser definidos pelo menos até a próxima semana. A gente sabe que a Ucrânia está com dificuldade de financiamento. Os Estados Unidos, que durante o governo Biden deram na casa de centenas de bilhões de dólares, cogitam para os próximos 2 anos, dados do Pentágono, 800 milhões, ou seja, 400 milhões por ano. Cara, isso é pouquíssimo, né, de ajuda militar. E a Europa vai ter que sustentar essa guerra. A Europa em crise, a Europa em estagnação econômica, então a Europa considera usar os bens e ativos russos congelados para financiar a reconstrução da Ucrânia. A Rússia já colocou que, se isso acontecer, eles vão considerar isso como se fosse um roubo.
A Bélgica, Bruxelas, que é a grande responsável, não está querendo aceitar, porque muito possivelmente as principais retaliações, caso que tivesse devolver os ativos numa possibilidade de paz, a responsabilidade cairia sobre Bruxelas, mas existe um movimento europeu que quer compartilhar essa responsabilidade. Não, fiquem tranquilos, Bélgica. Você assina, você concorda com a gente, caso a gente tenha que ressarcir os russos, a Itália, a Alemanha, enfim, a gente compartilha as responsabilidades. A Rússia falou em medidas severas contra medidas severas, caso esse plano seja aprovado. Professor, essas contramedidas podem ser militares? Por que não, né? Não sabemos, não tivemos maiores informações. Enquanto isso, Trump falou que, depois de receber o documento dos ucranianos de uma nova proposta de paz, que ele está disposto sim a oferecer garantias de segurança para a Ucrânia, para que não hajam novos ataques. Professor, será que vai ser o documento assinado pelo Putin a garantia de segurança? Espero que não, né? Porque de fato não vale nada isso. Mas talvez algum tipo de ocupação militar, não sabemos ainda, porque os planos não foram emitidos claramente. Mesmo assim, ele falou, mais uma vez, dando uma cutucadinha no Zelensky, que ele está disposto a fazer essa paz, porque ele percebe que é isso que os ucranianos querem. Só que existe uma pessoa que não quer isso, que é o Zelensky. Palavras dele, tá? Com exceção do Zelensky, tenho certeza que todos os ucranianos gostariam de um acordo. Inclusive, parte do acordo, segundo as informações compartilhadas, é que a Ucrânia poderia entrar para a União Europeia em 2027. Claro que existem algumas resistências, porque para entrar para a União Europeia, você tem que fazer parte da Europa, beleza, a Ucrânia cumpre esse requisito, né? Você tem que ter uma democracia que respeite os direitos humanos. Se a Ucrânia é democrática ou não, o Trump está acusando que não, e acho que existem alguns países, como a Hungria e a própria Eslováquia, que podem considerar que, como não teve processo eleitoral, a Ucrânia não seria uma democracia. Tem que manter o controle da dívida pública, convenhamos que a Ucrânia, em situação de guerra, nem pode pensar nisso. E também você tem que ter algum tipo de transparência em relação a processo eleitoral, em relação a casos de corrupção. E a Ucrânia está envolta em um escândalo gigantesco no setor energético, dentre outros aí que rolaram não só durante a guerra, mas antes da guerra. Mas é a proposta, né? Uma Ucrânia na União Europeia, pelo menos até 2027. Além disso, o Japão demonstra cada vez mais preocupações com a possibilidade de guerra contra os chineses. O ministro da Defesa japonês fez uma ligação para o Pete Hegseth, e inclusive os dois ministros compartilharam isso de maneiras diferentes, mas compartilharam nas suas redes sociais, nos seus canais oficiais, alegando que é uma proposta de coordenação entre os dois países. O grande sonho dos Estados Unidos é fazer o que eles chamam de uma OTAN asiática. Por quê, professor? A região hoje da Ásia-Pacífico é a região mais importante do planeta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional, com países como os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, como a China, como o Japão, como a Austrália, Estados Unidos, a Rússia, a Índia, né? Olha quão estratégica é essa região. E os americanos, eles, por mais que tenham relações econômicas com a Coreia do Sul, que tenham relações econômicas com as Filipinas, enfim, com o Japão mesmo, não é uma relação tão forte como tem, por exemplo, com a OTAN, com a Europa. Então, o que os americanos querem, isso foi dito no documento da Estratégia Nacional, é tirar seus efetivos da Europa e ocupar a Ásia e a América Latina. São duas regiões muito mais estratégicas atualmente. E o Japão, que tem hoje Sanai Takaichi como primeira-ministra, que percebe que está envolto em inimigos geopolíticos como os norte-coreanos, os chineses e os russos, por exemplo, vem propondo uma militarização do território. Sanai Takaichi, no seu primeiro discurso ao parlamento, já conversamos sobre isso, falou que um ataque da China a Taiwan representaria também uma ameaça à sua própria segurança nacional. Para os chineses, ver o Japão, que já invadiu Taiwan no passado, falar sobre Taiwan é uma ameaça à sua própria segurança nacional. Começaram as tensões. Recentemente, no dia 6 de dezembro, a China fez exercícios militares. E próximo a esses exercícios, apareceram caças japoneses. Os caças chineses fizeram o que eles chamam de iluminação de radar, que é quando você coloca na mira ali, né, na mira do caça. Caças inimigos, tá iluminando, né, por meio de um radar ali, a ideia, né, de combater aqueles caças inimigos, e colocaram sob alvo caças japoneses. E aí começou a confusão, por quê? O Japão alega que os caças japoneses só foram fazer uma averiguação dos exercícios porque estava muito próximo da ilha de Okinawa, ou seja, próximo do litoral japonês, e que a China fez questão de apontar ali os seus mísseis contra caças japoneses, e que isso coloca em risco os militares japoneses.
A China falou: Japão, não é bem assim. Nós avisamos sim que faríamos exercícios. Inclusive mostraram áudios dos chineses informando previamente aonde seriam realizados os exercícios militares. E que o Japão, mesmo sabendo disso, deslocou caças para que isso fizesse algum tipo de caos, algum tipo de embate militar, para os japoneses aumentarem os seus gastos militares e convocarem os seus principais aliados na região, que têm interesse em fazer uma ocupação militar, que são os americanos. O Japão está considerando colocar a cerca de 110 quilômetros de Taiwan mísseis de médio alcance. É óbvio que isso preocupa, né, os chineses. E aí hoje o Japão colocou junto aos americanos que eles concordam que essas ações chinesas representam uma ameaça à soberania do Japão e que até por isso os Estados Unidos e o Japão vão aumentar a sua cooperação militar em um futuro próximo. E aí, galera, quem você acha que tá errado nessa, hein? Os japoneses ou os chineses? Ou não tem muito errado, né? São dois inimigos geopolíticos. Deixa aí nos comentários. Além disso, cara, tivemos também notícias importantes sobre a China tecendo críticas ao México. Eu trouxe para vocês ontem que a Claudia Sheinbaum, presidente do México, fez uma proposta incluída dentro do seu chamado Plano México, que é um plano de reindustrialização, menor dependência estrangeira, de colocar sobretaxas em 11 países, incluindo China e Brasil, em produtos específicos, claro, taxas que vão de 5% até 50%. Em alguns casos, né, depende do país, depende do produto. Só que assim, há denúncias, principalmente da oposição a Claudia Sheinbaum, que isso só rolou por pressão dos Estados Unidos, já que os americanos acusam o México de servir como se fosse uma espécie de plataforma de exportação para os Estados Unidos. A China se vai colocar produtos direto nos Estados Unidos. Os americanos sobretaxam os chineses, mas a China coloca seus produtos pelo México. Com o México tem um bloco econômico junto aos americanos. O produto entra com preferências alfandegárias e acaba entrando no mercado americano sem pagar os devidos impostos. Ou seja, o México estaria fazendo uma espécie de corredor de exportação, vamos colocar assim. Professor, é verdade? A Claudia Sheinbaum jura que não e que as suas políticas públicas condizem única e exclusivamente às vontades dos mexicanos, que não há ingerência estrangeira. A China falou que movimentos contra a globalização econômica e a pressão pelo protecionismo não interessam a ninguém, que espera que o México corrija isso o mais rápido possível. E aí eu sempre retrato para vocês como nós estamos numa geopolítica maluca, né? A gente tem países como Estados Unidos, que supostamente é o pai do liberalismo econômico, tudo tal, colocando sobretaxas de quase 150% em outros países. Enquanto a China, que só entra para a OMC nos anos 2000 e supostamente é um país socialista, né? Mas não um socialismo marxista, é o socialismo do modelo chinês, o socialismo que eles têm ali, né? Prevê um livre comércio e critica medidas protecionistas e intervencionistas na economia global. Interessante, né, galera? Para finalizar, nós tivemos também a notícia que a Colômbia, isso foi o ministro das Relações Exteriores, tá, definindo, está disposta a assumir a Nicolás Maduro, caso haja um acordo entre Venezuela e Estados Unidos para a saída do Maduro, uma saída pacífica, transição, por que não dar asilo para o presidente venezuelano? E, aliás, o Gustavo Petro teceu críticas à América Latina em nome da soberania. Como assim, né? Eu trouxe para vocês que o Celso Amorim, que é o assessor especial das relações exteriores do Brasil, falou no passado recente que ele tem certeza, conhecendo o histórico da América do Sul anti-imperialista, que não aceitaria algum tipo de agressão estrangeira contra a Venezuela, mesmo que não concordasse com o governo Nicolás Maduro, porque seria uma ingerência dos Estados Unidos ou de qualquer outro país num território que deveria ser soberano. Gustavo Petro foi crítico e falou assim: nenhum único presidente latino-americano telefonou para outro para perguntar o que fazer, diante do fato que a América Latina está sendo invadida. Eu já falei para vocês, eu acho que o Celso Amorim e o Gustavo Petro estão sendo muito idealistas. Vai ter uma união da América Latina contra agressões americanas? De quem? Do Penha, do Paraguai, que já falou que é favorável? Do Irfan Ali da Guiana? Do Milei da Argentina? Do Daniel Noboa do Equador? Enfim, né, não acho que haja essa convergência geopolítica contra uma agressão estrangeira. E para finalizar, pessoal, tivemos também o Irã prendendo a Narges Mahamad.
Para quem não sabe, né, ela foi Nobel da Paz em 2023 e ela lidera hoje o que a gente chama de a Revolução Feminina do Irã. Ela é uma militante ali de 54 anos. Ela foi presa também por conta desses protestos e estava em liberdade provisória, porque ela tinha ali problemas de saúde, estava fazendo tratamento. Só que recentemente tivemos mais uma morte, no mínimo, estranha. Um advogado militante dos direitos humanos apareceu morto, em condições, assim, no mínimo suspeitas. E aí, uma série de manifestantes foram manifestar justamente no seu enterro, ali no seu velório, e ela foi presa, ela e outros militantes, alegando que eles estavam provocando arruaça, medidas anti-governo, tudo tal. Essa ativista, ela ficou muito famosa, não era famosa, né, mas ela ficou mais famosa depois do caso da Mahsa Amini. Pra quem não lembra, era uma digital influencer que tirou uma foto em que aparecia parte do seu cabelo. Só que no Irã existe uma polícia da moral e dos bons costumes que fica vistoriando as atividades no país. E como ela mostrou uma parte ali do seu cabelo usando o véu islâmico de maneira errada, ela foi presa. Depois de poucos dias, ela apareceu morta, supostamente com um tipo de ataque cardíaco. Estranho, né, para uma garota de 22 anos e, bem coincidentemente, quando ela foi presa pelo Estado iraniano. E tem as suspeitas, né, que possa ter algum tipo de abuso. A morte dessa, aliás, a prisão dessa militante em meio a um tratamento de uma doença pode ser mais um fator para a desestabilização do regime dos ayatollahs, que, lembrando, não atravessa um bom momento. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.